Senhores deputados, estamos em condições de começar. Senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião com a audição ao Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores no âmbito dos protestos junto à Assembleia da República, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Antes de mais, queria cumprimentar o Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, na pessoa do Sr. Presidente Ricardo Cunha e do Sr. Vice-Presidente Leonel Mateus. A grelha de tempos foi distribuída, mas vou passar a relembrar. O Grupo Parlamentar requerente tem até 5 minutos para uma intervenção inicial, a entidade 5 minutos para resposta, iniciando então a primeira ronda, que será de 4 minutos a cada grupo parlamentar, tendo a entidade até ao máximo de 30 minutos para respostas. Não existindo nenhuma intervenção, saudando o Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, o excelentíssimo Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, Ricardo Cunha, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente Leonel Mateus, peço desculpa, excelentíssimos Srs. Deputados. Estamos aqui hoje para falar de justiça, justiça para os bombeiros chapadores de Portugal, que há décadas vêem as suas reivindicações ignoradas por sucessivos governos. Desde o dia 4 de setembro, iniciaram uma vigília à porta desta Assembleia da República, num apelo desesperado para serem ouvidos e valorizados. Sabemos todos que os bombeiros chapadores são essenciais para o funcionamento do país, com 25 corpos espalhados por Portugal, como todos sabemos, com cerca de 3.000 efetivos. Estes homens e mulheres estão na linha da frente a incêndios, resgates, catástrofes e socorro pré-hospitalar. O que é que recebem em troca? Um salário líquido que ronda os 900 euros no início de carreira e um sistema de progressão tão injusto que nenhum bombeiro, ao longo de toda a sua vida profissional, consegue atingir o topo da carreira. Perante esta situação, o Chega tem vindo a agir. A 13 de setembro apresentámos um requerimento com caráter de urgência para a realização desta audição e a 24 de setembro demos entrada no projeto de lei 271, que prevê a atualização dos subsídios de risco e disponibilidade permanente para que sejam pagos como compensações remuneratórias separadas do vencimento base, um aumento de 25% no vencimento mensal dos bombeiros chapadores, a criação de um sistema de avaliação específico, como tanto pedem há tanto tempo, justo e baseado na meritocracia, para que possam progredir na carreira de forma digna, a clarificação das condições para a atribuição de suplementos por trabalho extraordinário e por turnos, que ainda hoje não são cumpridas por várias autarquias. Estas medidas foram pensadas para responder às reivindicações mais que legítimas dos bombeiros chapadores. Este projeto de lei visa corrigir injustiças que para nós são históricas e dar aos bombeiros chapadores o reconhecimento que merecem. Mas enquanto nós trabalhamos para propor soluções, perguntamos o que é que tem feito o Governo. Promessas não faltaram. Em maio de 2024 foi prometida a abertura de negociações, que até hoje não tiveram qualquer avanço concreto. O anterior Governo deixou um compromisso de retroatividade dos subsídios a janeiro de 2023, que nunca foi cumprido, e o atual Governo parece ser invisível nesta matéria. Excelentíssimo Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, gostaria de lhe perguntar diretamente, a si e ao Sr. Vice-Presidente, que também o acompanha, sabendo que as negociações foram retomadas, o que foi feito até agora pelo Governo para resolver estas questões, as promessas que ouvimos e que ainda ecoam no ar, traduziram-se em algum resultado prático? Excelentíssimos senhores deputados, os bombeiros chapadores exigem e merecem respostas e nós, como representantes eleitos, temos o dever de garantir que elas lhes sejam dadas. Por agora é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, Ricardo Cunha. Tem a palavra até 5 minutos. Muito boa tarde a todos os senhores deputados, Sr. Presidente. Em resposta ao que foi exposto pelo Sr. Deputado do Partido Chega,
queria lhe dizer que, relativamente à retroatividade que falou, não era dos subsídios, era das medidas de apoio à inflação que não foram atribuídas à carreira de bombeiro sapador, por ser uma carreira especial não revista. Na altura ficou por ser atribuído, porque entretanto o Governo caiu e este atual Governo já nos disse que isso está fora de questão, que não irá cumprir o que tinha sido falado com o sindicato na altura. Relativamente às negociações com o Governo, foram iniciadas, foram apresentadas 3 propostas iniciais. Qual delas é pior? Sempre que a gente recusava uma, apresentavam outra, era sempre pior. Sendo que a última apresentava uma proposta para os bombeiros trabalharem 31 horas e meia adicionais ao horário normal de trabalho, ou seja, que seriam extras, sem sermos remunerados. Isso, no nosso entender, é trabalho escravo. Quando se pede para trabalhar sem se receber, é trabalho escravo, porque também não era trabalho voluntário, éramos obrigados, e nós dissemos que isso estava fora de questão, não era o caminho certo a seguir, até porque essas 31 horas e meia, as Generalidades de Bombeiros Chapadores já as fazem derivados ao seu horário, que é 24 horas por dia, e isso acarreta sempre trabalho suplementar, e no mínimo acarreta essas 31 horas, sendo que há municípios que até chegam aos 60% do limite legal e alguns até ultrapassam e não chegam a remunerar os trabalhadores por esse trabalho. Entretanto, os bombeiros fizeram um protesto mais efusivo quando souberam desta proposta do Governo. O Governo decidiu suspender as negociações, estava no seu direito. Entretanto, retomaram agora as negociações, mas com uma novidade, que foi mesas bipartidas, sem explicar porque é que se dividiu os sindicatos. Ou seja, juntaram 4 sindicatos que estão a negociar com o Governo e os restantes estão a negociar à parte. Ou seja, nós compreendemos o que é que está a acontecer, isto já aconteceu no passado. Estão a dividir, como se diz, a dividir para reinar. O problema é que isto está a criar mal-estar junto dos bombeiros chapadores. Porquê? Porque os bombeiros chapadores andavam a acompanhar os sindicatos porque já tinham sido traídos no passado, pelas estruturas sindicais, ditas tradicionais, como queiram chamar. E agora estamos a ver que estamos a caminhar no mesmo sentido e entendemos que isto a nível democrático não faz muito sentido. Pedimos explicações ao Governo, não nos foi dada uma explicação plausível, foi só dito que a partir de agora eram bipartidas. O Governo tem reunido com 4 sindicatos, depois reúne com os restantes, onde está o SNBS, que na realidade é o maior sindicato do setor, que sozinho representa mais bombeiros que os outros sindicatos todos juntos. Nós temos que isto, no nosso entender, era pouco democrático, era pouco ético, não mostrava transparência e que isto não ia se fazer bem à negociação, nem à acalmia que se exige que tenha que ter este setor. O Governo disse que ia respeitar a nossa opinião, mas que era assim que era para continuar. Entretanto, tivemos ontem uma reunião, porque já tínhamos tido uma na semana passada, na quinta-feira, onde o Governo aproxima-se do mínimo que a gente entende ser o aceitável para as tabelas salariais dos bombeiros chapadores, e posso dizer que estamos numa diferença de 50 euros neste momento. Mas o Governo parece que está irredutível para chegar ao entendimento com os bombeiros. Relativamente ao suplemento de risco, o Governo entendeu propor a junção de insalubridade, penosidade, risco, e puseram agora um novo que chamaram obrigatoriedade de prontidão, e nós dissemos que este suplemento com este nome tem o mesmo sentido de todas as outras propostas anteriores, que era arranjar um mecanismo legal para que os bombeiros não tenham direito ao seu descanso e à sua vida pessoal, que é chamar os bombeiros sempre que os municípios entendam, é o que está escrito no documento, e sempre forem solicitados. E nós dizemos que temos um país democrático, uma Constituição para cumprir. A Constituição, no primeiro artigo, prevê que somos uma democracia baseada na dignidade da pessoa humana, e este suplemento, desta forma, não acautela esse direito fundamental. E que nós estamos irredutíveis nesse assunto, podemos pôr a disponibilidade permanente, de acordo com o que está previsto na lei e de acordo com a Constituição, não estamos a pedir nem mais nem menos do que é legítimo. Entretanto, agora está a haver aí uns plenários dos outros sindicatos dos bombeiros. Parece que o Governo tem uma negociação completamente contrária com outros sindicatos, que não vai sequer ao encontro daquilo que os sindicatos se comprometeram com os bombeiros, e isto vai criar muita contestação, no nosso entender. Lamentamos que esteja a acontecer esta postura por parte do Governo português, pois entendemos que não é só dizermos que vivemos numa democracia, temos que mostrar que vivemos numa democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar a primeira ronda, tendo
Segunda grelha distribuída. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até 4 minutos. Creio que será a Sra. Deputada Euridice Pereira. Tem a palavra, Sra. Deputada. Agradeço, Sr. Presidente. Quero-vos cumprimentar o sindicato todo, no Presidente e no Vice-Presidente. Nós tivemos o ano passado a oportunidade de falarmos pelo menos 2 vezes, uma aqui na Comissão em julho e depois em outubro, já com o meu grupo parlamentar, e que testemunho ter sido uma reunião, do meu ponto de vista, muito interessante na troca de opiniões. Bom, entretanto, houve alterações substanciais, uma vez que começaram as negociações com o Governo e, portanto, há aqui um passo que, obviamente, é um passo importante. Não estão fechadas ainda, estão em curso e, portanto, é sobre isso que temos, efetivamente, que falar, independentemente das questões que referiu. E eu queria aqui aproveitar para dizer o seguinte. Nós, particularmente na segunda reunião que tivemos em outubro, fomos muito abrangentes. E nós, na comunicação social, só vimos 2 temas, a tabela salarial e os suplementos. Mas esta negociação tem que ir mais do que isso. Aliás, vocês também, os senhores também, nos comunicaram as vossas pretensões. E, portanto, para além da questão da revisão do Estatuto dos Bombeiros Profissionais, e nele as alterações da tabela remuneratória, a questão dos suplementos, a progressão na carreira, que depois é onde explicar, se faz favor, o que é esta coisa das 7 categorias e depois das 5 categorias, que entretanto vos foi proposta, a avaliação de desempenho, a formação profissional. Aliás, estas questões nós fizemos questão de colocar estes propósitos respaldados no nosso projeto de resolução, que ainda não foi a discussão, 351. Mas falámos de outros temas que eu quero saber que também estão em cima da mesa, nomeadamente o facto de, apesar do Decreto-Lei 111 de novembro de 2023, era suposto ir resolver o pagamento do trabalho suplementar, haver câmaras que ainda não o estavam a fazer, não é? E, portanto, numa interpretação desadequada do meu ponto de vista desta legislação e, portanto, era particularmente importante perceber o estado de arte neste momento dessa circunstância. A questão da idade da aposentação, com uma ligação direta à questão da profissão de desgaste rápido. E depois vocês acrescentaram umas outras matérias, nomeadamente a criação de um regulamento de uniformes e divisas, o poderem ter acesso a uma carteira profissional específica, vossa, a questão da definição de guarnições mínimas para as viaturas, a definição também de um efetivo mínimo que desse garantia obrigatória da resposta ao socorro e à segurança, e também um toque que já aí deu da questão do horário de trabalho, e aqui eu tenho que perguntar, porque veio à luz do dia a proposta de umas 40 horas, e depois veio uma notícia que agora tinha havido uma alteração novamente para as 35, eu gostaria que explicassem isto. E, portanto, já agora também era importante perceber se nestas conversações que estão a ter, a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem assento. Se ela está convosco nestas conversações, porque representará os municípios, que depois vão acabar por executar a legislação que for, obviamente, produzida. E, portanto, a minha pergunta essencial é esta: o estado de arte de todas estas circunstâncias no processo negocial e, obviamente e objetivamente, quais são objetivamente as vossas expectativas, sendo que no que acabou aqui de explanar de forma muito sucinta, disse-nos que há relações com os sindicatos diferenciada. Eu pedia mesmo que nos explicasse melhor isso, porque tanto quanto eu percebi, a relação bipartida é só convosco, é isto, e depois os outros é em conjunto. Afinal de contas, o que é que se passa para... porque todos nós, eu acho que temos interesse em que tudo isto chegue a bom porto. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terá a palavra agora o Grupo Parlamentar do Partido Chega, até... PSD, peço desculpa.
O Sr. Deputado António Alberto Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Quero cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores e fazer aqui um enquadramento com alguma racionalidade, também com alguma tranquilidade que será próprio num processo negocial. Eu lembro que dia 10 de julho os senhores Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores tiveram aqui uma audiência nesta comissão. No PSD, o senhor deputado Carlos Silva, também aqui presente hoje, falou e relevou a importância do conceito bombeiro, o conceito genérico para a comunidade, para a sociedade, no socorro, na proteção de bens e de próprias vidas. Depois também a importância da estabilidade social que o Governo procurava nos 100 primeiros dias do Governo, que era transversal a muitas classes e a outras instituições e que teria de ser sempre transversal porque essa estabilidade que se procurava não aumentasse a própria instabilidade, dado que, como hoje se ouviu aqui também, as referências são sempre elementos de estabilidade ou instabilidade. Depois lembro que o grupo parlamentar do Chega fez este requerimento fundamentado na vigília que se iniciou a 4 de setembro e relevava que a 28 de outubro o Governo está a reunir com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, com o Sindicato Nacional de Proteção Civil, com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e entidades com fins públicos, com o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, com a Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais e Sindicatos Independentes de Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, todos eles com competências nestas matérias que estão a ser abordadas. Vejo que as principais reivindicações do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores têm a ver com a revisão da cadeira. Especificamente, o sindicato busca uma valorização faseada no menor tempo possível, mantendo as 7 categorias atuais na carreira especial, por isso as 7 categorias são propostas do próprio sindicato, as condições de trabalho, defesa das 35 horas, suplementos remuneratórios, rejeição da criação de 2 suplementos de risco em função e preferência por um suplemento único, equipação com forças de segurança e o Governo, por sua vez, propõe revisão da carreira com compromisso de valorização faseada. Também propõe novas condições de trabalho, com a manutenção das 35 horas, por isso aqui no mesmo sentido, suplemento único. Defende também e assume a criação do suplemento bombeiro, o suplemento único. E depois vejo aqui a imprensa a dizer que o Governo e sindicatos de bombeiros sapadores regressaram às negociações a 3 de dezembro de 2024. Vejo que, após o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores desconvoca a greve prevista para 15 de janeiro, vejo isto na RTP, vejo no jornal E que, após a reunião de 9 de janeiro, o Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores saiu-se uma nova data agendada para a reunião, e depois vejo que o Governo recuou na proposta de aumentar a carga horária de 40 horas semanais, mantendo as atuais 35 horas, e depois ouvi hoje aqui, pela boca do Sr. Presidente do Sindicato, que ontem, dia 13 de janeiro, houve a última reunião. Por isso, não vejo aqui nenhum motivo de alarme. Vejo que estão a decorrer o que o PSD sempre defendeu, negociações transversais, sérias, e que se forem não transparentes, como hoje aqui foi referido pelo Partido Chega, melhor. Ou se forem negociações que são sossegadas e que permitem atingir os objetivos comuns, melhor. E é isso que está a acontecer, que a última reunião foi ontem. Por isso, sabemos que as competências executivas tem são mesmo do Governo, concluído, Sr. Deputado. pensamos que estão a decorrer as negociações que permitirão a estabilidade social e também a justiça que todos desejamos.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, até 4 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Sindicato, Sr. Ricardo e Sr. Leonelsi. Eu penso que o meu colega do Partido Chega, Barreira Soares, já justificou o requerimento, o acompanhamento que o partido dedica e antes de mais dizer o seguinte, Sr. Deputado do Partido Social Democrata, com o devido respeito, eu compreendo que defenda o Governo, porque é o partido que suporta o Partido Social Democrata. O que eu não observei foi nenhuma proposta para a resolução da negociação. E à data de hoje, à data em que estamos, e aqui chegados, o que nós observamos é que não está resolvido. E o que observamos, e perante as declarações do Sr. Presidente do Sindicato, é que efetivamente as expressões são do Sr. Presidente: ausência de transparência, estratégias de reuniões bipartidas, estamos a uma distância de 50 euros, obrigatoriedade de prontidão, obrigatoriedade. Acredito nas suas palavras, e se esta é a palavra que está a ser colocada da parte do Governo, obrigatoriedade de prontidão, os portugueses têm que ter conhecimento, isto é muito grave. A palavra obrigatoriedade, não sei sinceramente se vocês estão a lutar por melhores condições, vocês estão a ser obrigados. Eu lamento. Mesmo como partido da oposição ao Governo, lamento. E estamos aqui para contribuir e aconselhar ao Governo que não pode ocorrer obrigatoriedade. A palavra tem que ser a que o Sr. Presidente disse, disponibilidade de prontidão, porque faz todo o sentido. E tenho a certeza absoluta que, independentemente do sindicato quer que seja, que os bombeiros é assim que têm feito essa disponibilidade. E até mais que o que lhe é pedido. Porque não acredito que nenhum bombeiro, quando possa, com a sirene, não vá correr e mesmo estando em disponibilidade, ou que seja, considera-se sempre, agora, colocar-se a obrigatoriedade num acordo não faz sentido nenhum. E deixe que lhe diga, Sr. Presidente, fico mesmo muito triste, como português, já não é como deputado, assistir que estão a ser feitas estratégias de desequilíbrio entre sindicatos, de fazer um desentendimento, de ver com que sindicato é que se fecha. Isto é o pior que um governo pode fazer numa negociação. Isto é o pior que se pode fazer numa negociação. E depois, quando assistimos, os senhores bombeiros continuam em manifestações e suspende-se as negociações, o que deve ser dito e que os portugueses têm que ter conhecimento é o que está a acontecer realmente. E que os senhores hoje têm a coragem de vir aqui dizer. O vosso sindicato pode vir a ser prejudicado perante as vossas declarações, mas foi exatamente o Sr. Presidente, com a coragem necessária, que as disse. Isto de obrigar à prontidão, mesas bipartidas, tripartidas, a uma distância de 50 euros, nos casos de uma resolução, já não estamos para isto. Afinal de contas, não está a correr bem, e depois quando se fecha a porta e que se diz, afinal de contas, vamos suspender porque se continuam a manifestar, claro que os senhores têm que se manifestar. Claro que tem que se manifestar, então o que está a acontecer leva a que haja indignação da vossa parte, claro que tem que se manifestar. Portanto, o nosso conselho, a nossa recomendação ao Governo, ao sindicato é que se manifestem, porque o que disseram aqui é a indignação total, a obrigatoriedade, disponibilidade, porque isto não faz nenhum sentido. E para terminar, dizer-vos ao Governo e de recomendar ao Governo que resolva urgentemente esta situação, mas não é a dividir. É unir os sindicatos e quem está a lutar por melhores condições de bombeiros. Bombeiros com melhores condições é melhor socorro para os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Existindo vontade, mesmo entre grupos parlamentares, podem agendar uma reunião. Mantendo agora a audição ao sindicato, não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, nem o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nem o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, dou a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Livre, até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O LIVRE preocupa-se bastante com a questão dos bombeiros. Eu própria, no Porto, estive, quando estiveram numa vigília, a falar com vários. Eu conheço vários pessoalmente. Eu sou de Lousada e conheço muitos bombeiros de Lousada. É uma zona que tem imensos bombeiros que fazem parte dos sapadores da zona do Porto. E acompanho com muita preocupação também aquilo que nos vieram trazer hoje. Portanto, a questão de reunir com alguns sindicatos, mas não com todos, eu queria que me dissessem que isso é mesmo assim. É mesmo assim. Depois, já houve iniciativas cá no Parlamento, em outubro, o reconhecimento da profissão de desgaste rápido aos bombeiros. Depois foi criado um grupo de trabalho com essa finalidade, de estudar esse problema. Isto foi por proposta do PCP, não interessa, sei que foi aprovado com os votos favoráveis do PCP, do LIVRE, do Bloco, do Chega e do PAN e a abstenção dos restantes partidos. O Governo, por outro lado, em outubro, no dia 8, também, através do Ministério da Administração Interna, anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar a carreira dos bombeiros profissionais. Eu gostaria de saber, portanto, este grupo tem de apresentar ao Secretário de Estado da Proteção Civil um relatório final com a conclusão do seu trabalho e a formulação de propostas no prazo de 60 dias após a sua constituição, prazo que está agora a correr. Eu estou a dizer isto para vos perguntar se vocês têm expectativa em relação ao trabalho deste grupo de trabalho que está agora a trabalhar neste assunto. E que conquistas para a profissão esperam que as propostas do grupo de trabalho contemplem? Ou seja, se vocês têm alguma esperança que este grupo também vos atenda nas vossas reivindicações. Já disseram que o Governo reúne com alguns sindicatos e não com todos, e eu questiono até se isso será legal. Se isto não será um pouco, no mínimo, estranho. Se isto é verdade, que expectativas têm destas conversações, uma vez que, provavelmente, a ideia é que se chegue a um consenso entre o Governo e os vários sindicatos e que se consiga melhorar as condições de trabalho dos bombeiros. Eu falei com alguns bombeiros também, pessoalmente, que me disseram que o Governo deixou de negociar depois dos incidentes com petardos, aquele incidente que aconteceu. E eu queria vos perguntar se isso é verdade. Se tem alguma relação esta falta de diálogo com este episódio. E também queria-vos perguntar se mantém a previsão da vossa concentração nacional de viaturas para o dia 9 de março. Gostaria ainda de dizer que nos 3 orçamentos anteriores, 2022, 23 e 24, e também no orçamento para 2025, o LIVRE apresentou propostas de transferência de verbas para recuperação de autoescadas, requalificação de viaturas de combate a incêndios e, portanto, de reforço e rentabilização dos meios operacionais que muitas vezes vocês também se queixam que têm algumas falhas nessa matéria. As propostas de alteração ao orçamento foram sempre rejeitadas, as nossas do LIVRE. E, portanto, é com alguma pena que eu também vejo que a profissão tem de ser valorizada, não só na carreira, nos salários e nas questões do subsídio de risco, uma avaliação mais justa, e concordo completamente com tudo isso. E eu gostaria também de perceber se, além destas reivindicações relacionadas com a carreira e as suas condições, se também vos preocupa as questões dos meios para exercer as vossas atividades e se têm reivindicações nesse sentido. E obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o grupo parlamentar do CDS-PP, e apenas para que não reste nenhuma dúvida, Sra. Deputada, creio que as propostas que se estava a referir do Orçamento de Estado era referente aos bombeiros voluntários. Estamos a falar dos sapadores bombeiros, mas só para ficar enquadrado e não ficar nenhuma dúvida no ar. Em relação às autoescadas, era isso que me referia, aos meios, mas pronto, é apenas para fazer essa nota, não ficando aqui nenhuma dúvida. Era para, por um lado, essa situação se também afeta
os bombeiros sapadores. Se também estão preocupados com essa... Eu sei, mas é uma questão... Deputada, eu creio... Apesar de ser das câmaras, a questão é se os trabalhadores se sentem com todas as condições que precisam para trabalhar. Ok? Desculpem. Sra. Deputada, a minha intervenção foi só na lógica de facilitar e que ficasse clarificado, porque obviamente as propostas que foram apresentadas do LIVRE no âmbito do Orçamento de Estado foram para os bombeiros voluntários e não para os sapadores, porque os meios dos bombeiros sapadores estão afetos às autarquias locais. É apenas para fazer essa clarificação e não ficar aqui nenhuma dúvida no ar, de entretanto estarmos a misturar os bombeiros voluntários com os bombeiros sapadores. Assim sendo, teremos, ora... A entidade poderá responder até 16 minutos. Boa tarde, então. Vou começar por responder à senhora deputada do Partido Socialista. Relativamente às negociações estarem fechadas ou não, a nós, o Governo, o que nos disse foi que ia repensar sobre a última proposta que o sindicato fez. O sindicato, na última reunião, não nesta de ontem, mas na de quinta-feira, no sentido de desbloquear aqui o processo negocial, porque, como falou e bem, nas várias situações que estamos aqui a negociar, o Governo repartiu, ou seja, agora começámos por salários e suplementos, a seguir há de ser as reformas, eu não estou aqui, não estou lembrado da ordem, é a reforma, é o CIADAP... Salários e suplementos, reformas, efetivos mínimos Isso. e salários e suplementos. Isto foi, portanto, foi organizado com todos os sindicatos, exatamente, divisão por temas. Primeiro, salários e suplementos. No fim desse tema está fechado. Falaríamos então das reformas, a seguir horários de trabalho, terceiro tema, horários de trabalho e efetivos mínimos e tema 4, CIADAP e avaliações, e a seguir iriam ser anexados os restantes temas com menor prioridade. Mas, como eu estou a dizer, a partir do momento que o Governo divide as negociações e não explica, não nos deu uma explicação plausível, e nós dissemos que continuámos a entender que está a haver falta de transparência e não está a ser um processo democrático, porque não houve nada que levasse a que os sindicatos tivessem que se separar das negociações, ou seja, houve a suspensão dos protestos, depois dos protestos do dia 3 dos bombeiros, que foram feitos de forma espontânea. Sinceramente, todos os sindicatos dentro da reunião disseram que não estava a haver motivos, porque nós não sabíamos o que é que estava a passar cá fora. Okay? Mas tudo bem, o Governo decidiu de suspender, está no seu direito. Quando retoma as negociações, somos confrontados com uma separação. E também sabemos que, entretanto, entre o período que houve a suspensão e a retoma das negociações, houve... Eu não, vou ver se arranjo um termo que não seja muito escandaloso. Houve reuniões ou contactos entre alguns sindicatos e o Governo que, se calhar, levaram o Governo a fazer esta separação. Como é lógico, eu sou muito frontal. Eu percebo que isto interessa ao Governo. Apesar do Governo a nós dizer que, por eles, queriam todos juntos à mesma mesa, porque até facilita a negociação. O que nós dissemos foi, se algum sindicato não se sente bem na negociação, nós fizemos um protocolo negocial, está lá a dizer que é para estarmos todos juntos, se alguém não se sente bem, vai abandonar as negociações. Acho que era assim que devia ser. O nosso sindicato o que disse é que contamos comigo para falar com todos, ao mesmo tempo, podemos ter posições que são contrárias uns aos outros, temos que as fundamentar, e aqueles que as fundamentar é melhor, de certeza que o Governo vai atender. A nós foi-nos dito que as negociações não estavam fechadas, mas, pelos vistos, os outros sindicatos o que transmitem agora aos bombeiros é que o Governo tem as negociações fechadas. E isto é o que leva às reuniões bipartidas. Relativamente às 7 categorias, o Governo queria pôr 5 categorias, ou seja, queria equiparar as nossas categorias, as categorias de bombeiros voluntários, e o que nós dissemos foi que não se pode equiparar aquilo que não é equiparável. Como se costuma dizer, uma coisa é a beira da estrada, outra coisa é a estrada da beira. Os bombeiros sapadores são os bombeiros mais antigos do nosso país, são bombeiros profissionais, são os mais profissionais que o nosso país tem, inclusive, percebo que muita gente vê a comunicação social, o Sr. João Soares, na altura dos protestos do dia 3, teve as declarações, no nosso entender, mais felizes do que tudo aquilo que nós ouvimos, onde ele disse que foi Presidente da Câmara de Lisboa e que até pediu desculpa se alguém se fosse sentir ofendido, mas ele tinha a noção e sabia que os bombeiros chapadores são bombeiros altamente treinados e capacitados para trabalhar em qualquer tipo de cenário que aconteça no nosso país, inclusive um cenário químico-radiológico. E
e que isto tem que ser valorizado, porque isto não acontece na geral do país. E nós dissemos que as nossas categorias estavam bem estruturadas, porque o bombeiro sapador tem as suas funções bem determinadas, o chefe de segunda classe também, o de primeira, etc, etc. Ao reduzir-se as categorias, iriam despromover pessoas, porque havia pessoas que tinham que ser despromovidas, e que nós não concordámos com isso. Estamos a falar de pessoas que tinham se calhar mais de 30 anos de bombeiro, e que isso tem que ser valorizado. O intuito, pelo que eu percebi, era depois criar a carreira de oficial bombeiro, mas ela pode ser criada e pode ser enquadrada dentro da nossa carreira com as 7 categorias. Ou seja, mas isso tem que ser uma coisa bem negociada, bem falada e bem estudada. Não é vamos fazer os oficiais bombeiros só porque sim e depois não fazem as coisas bem feitas. Acho que as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros, e a começar pela base, nunca pelo telhado, que é o ideal. Senão, pela minha experiência como bombeiro, se eu começarmos uma casa pelo telhado, ele vai cair. Relativamente ao decreto de lei 111 que falou, e muito bem, alguns municípios ainda não cumprem. Um deles é o do Porto, que tem um horário de trabalho distribuído por 36 horas semanais e a 36ª hora não é paga. Nós já estamos a tentar que isto fique resolvido através da negociação com o Governo, mas o município do Porto entende que não tem que pagar. Outros municípios também fazem esse entendimento, só que como esses municípios requisitam os bombeiros sistematicamente e eles ultrapassam até os 60% do limite legal, não é possível aos bombeiros provarem que a 36ª não está a ser paga. Pronto, são mecanismos que se usam, os malabarismos que se usam no meio disto tudo. E nós o que queríamos com esta regulamentação era acabar, de uma vez por todas, com este tipo de interpretações erradas. Relativamente à apresentação, nós temos a nossa proposta em cima da mesa para o Governo e temos também uma proposta de horário que a gente entende ser a mais adequada para o país, que é de 4 turnos, porque garante mais efetivos disponíveis. É lógico que a 4 turnos acarreta trabalho suplementar, mas também a 5 turnos, que também acarreta trabalho suplementar, mas menor, acabar por acarretar mais, e dou o exemplo de Coimbra, que tem 5 turnos, e o município paga sempre 60% do limite legal, e às vezes até mais, só que não chega a pagar, porque não o pode por limitação legal. Ou seja, ao reduzir para 4 turnos, teremos um maior número de efetivos disponíveis e maior capacidade de resposta. Relativamente à Associação Nacional de Municípios estar nas reuniões, não tem assento nas nossas reuniões. O Governo consulta ou reúne com a Associação Nacional de Municípios à parte, depois das reuniões com os sindicatos. Nós, em conversa com municípios e com comandantes de municípios, porque ficámos estupefactos com as propostas que o Governo tem apresentado, foi-nos dito que, em momento algum, esse tipo de propostas foi discutido na Associação Nacional de Municípios. Não percebemos porque é que elas estão a ser apresentadas e qual o intuito. Acredito que possa haver conversas, como é natural. Sobre a divisão das reuniões, não lhe sei explicar o motivo, mas também acredito que a Comissão tem esse poder, poderá chamar aqui os responsáveis governamentais que estão na negociação para se explicarem porque é que o fizeram e qual o intuito dessa divisão, porque aos sindicatos almochapadores nunca foi explicado, mas compreendemos o porquê que está a acontecer. Já agora, deixe-me só responder ao deputado do PSD. É verdade que no dia 28 de outubro reuniram todos os sindicatos com o Governo. Alguns dos que mencionou, na altura, não foram acrescentados a posterior, porque mencionaram que também defendiam os sapadores e queriam estar representados, e nunca houve oposição da parte do SNBS. Nesse protocolo negocial foi definidas as regras para a negociação, e as regras, depois do dia 3 de dezembro, foram quebradas sem motivo. Se houvesse um motivo, tudo bem. Não há motivo, e nem nos foi explicado o motivo porque é que foram quebradas. Relativamente à transparência das negociações, não são transparentes. Lamento ter que o dizer, não são transparentes quando se está a negociar a parte com os sindicatos uma coisa e com outros se negocia outra. Não há transparência. Isso foi dito já mesmo da nossa parte aos senhores secretários de Estado, que lamentamos a posição que o Governo está a tomar neste assunto, porque não valoriza nada a democracia do nosso país, não valoriza nada a negociação, nem a paz que tem que trazer aos bombeiros. Pelo contrário, está a criar muita contestação. Os bombeiros estão a ver que lhes vai acontecer o que aconteceu noutros anos, com a divisão dos sindicatos e com este tipo de negociatas, se é que lhe podemos chamar negociatas, que estão a ser feitas, porque não traz transparência nem clareza ao processo negocial. E isso deveria ser algo que devia ser uma bandeira do Governo. Quem quer estar presente nas reuniões está, quem não quer é livre de abandonar. É uma decisão dessa estrutura sindical. E era isso que devia ter acontecido. Ainda para mais, pelo menos é o meu entendimento sobre a democracia, todas as entidades devem ser ouvidas, mas terá que sempre prevalecer a vontade da maioria, porque a maioria, como é lógico, está a levar aquilo que a maioria dos bombeiros pretende para a sua carreira. Sobre a negociação em si, para termos a noção, o sindicato, para facilitar as negociações,
baixou 2 índices salariais à proposta inicial apresentada, ou seja, nós pretendemos que o bombeiro sapador comece a carreira no índice 14, e infelizmente o Governo está no índice 13. Relativamente ao suplemento de risco, o Governo apresenta uma proposta de 20% que dá pouco mais de 200 euros. E lembro as palavras do Sr. Presidente da República, a quando dos protestos dos bombeiros, que disse o seguinte: fica muito complicado explicar ao país e aos bombeiros por que motivo não se dá um valor idêntico ao das forças de segurança, porque, apesar das forças de segurança terem bastante risco, e nós sabemos disso, trabalhamos com eles, não queiram comparar o risco dos bombeiros. Okay? E eu dei o exemplo, inclusive, à Secretária de Estado. Agora temos visto muitas facadas e tiroteios aí pelo nosso país. Uma coisa é certa, quando isso acontece, a polícia normalmente aguarda e espera reforços para poder entrar, mas os bombeiros têm que entrar logo. Nós temos que socorrer as pessoas que estão feridas. Okay? Por isso, nem vale a pena compararmos o risco, porque todos nós temos o risco à sua maneira. E tem que ser valorizado, pelo menos, apesar que eu até lhe vou dizer, o valor que está a ser negociado, e nós temos que ter um valor idêntico ao das forças de segurança, nem para as forças de segurança, nem para nós é justo, porque não se consegue majorar a vida seja de quem for. Mas pelo menos que seja o que estão a dar aos outros, deem também aos bombeiros sapadores, como é natural. Acho que era o mínimo aceitável e era isso que se exigia. O Governo mostra muito pouca vontade de chegar a esses valores e se não chegar lá, não haverá um acordo com o Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores, isso é garantido. Mas estou certo que na divisão que fizeram com os outros sindicatos será mais fácil negociarem um acordo não valorizando estes trabalhadores, e isso é que nós lamentamos, porque não devia acontecer num Estado como o nosso, que se diz ser democrático. Sr. Presidente, restantes deputados, tentando aqui dar algumas respostas que ainda não foram esclarecidas. Em relação à Associação Nacional de Municípios, não estando presente, nós tivemos acesso ao documento que a Associação Nacional de Municípios fez de proposta para o Governo e que propunha um aumento de 20% para os senhores comandantes, a nível de tabela salarial. Para os bombeiros propunha uma redução de 5 euros. Portanto, se calhar, sim. Portanto, se calhar não será produtivo ter a Associação Nacional de Municípios sentada à mesa. Em relação aqui ao Sr. Deputado Alberto Machado, do PSD, falou em negociações sérias. Eu relembro-me que as 3 primeiras propostas apresentadas pelo Governo baixavam os salários aos bombeiros chapadores, no seguimento daquilo que tinha sido proposto pela Associação Nacional de Municípios. Portanto, sinceramente e com o devido respeito, começou de tudo menos de séria esta negociação. Neste momento estamos presos e a divisão das mesas, estamos no patamar de o grupo de sindicatos, os outros 3 sindicatos reuniram connosco, estão a aguardar até sexta-feira por comunicação de nova reunião. E os sindicatos que reuniram 1 hora antes estão a juntar-se perante os bombeiros para saber uma sondagem se aprovam ou não aprovam uma proposta que nós nem temos acesso. E isto é gravíssimo. Estão a esta hora nos quartéis a sondar os bombeiros se aprovam ou não aprovam uma proposta que eles têm e nós desconhecemos. Tem confidencialidade. Portanto, a gravidade do bipartir as mesas assenta nisto. É que nós e é por aqui que também vem um bocadinho de contestação por parte dos bombeiros. A nível de efetivos mínimos, tínhamos muito para falar. Os municípios têm a sua responsabilidade sobre o que é proteção civil, mas não têm qualquer obrigatoriedade de fazer um investimento. Faz-se o investimento que se quer. Ao ponto de uma viatura de combate a incêndios precisar de pelo menos 5 homens para sair em segurança e para cumprir os efetivos mínimos, e temos companhias no país que o turno apresenta apenas 3 elementos à entrada do turno, porque não há efetivos e não há obrigatoriedade nenhuma de contratar. Portanto, isto veja-se à escala nacional da gravidade que estamos aqui a falar. Em relação aqui aos índices, nós estamos presos por apenas um índice de discrepância, são cerca de 50 euros, para fechar a negociação de tabela salarial. 50 euros num universo de 2.500 operacionais. Será que vale a pena estarmos aqui um impasse de 50 euros por 2.500 operacionais? É isto que vai pôr as autarquias em falência técnica? Em relação ao suplemento de risco, as forças de segurança têm um suplemento de risco na ordem dos 400 euros em 2026. A unificação dos suplementos engloba, por proposta do Governo, além do suplemento de risco, o suplemento de insalubridade, penosidade e disponibilidade permanente. Se nós olharmos, por exemplo, para os trabalhadores de higiene,
só de insalubridade e penosidade têm 15%. Se nós quiséssemos suplementos iguais ao que há já explanados pelas mais diversas carreiras, tínhamos que pedir quase 40. Estamos a pedir 30 e o Governo acha que 20 chega. Portanto, estamos presos por pontos muito curtos. Não, é super fácil fechar este acordo. Estamos a falar de um universo de 2.500 operacionais. Será que vale a pena andar... A quem é que isto interessa? É um bocadinho por aqui. Porquê é que não se quer chegar mais longe? Em relação... Quando temos, inclusive, e foi referido aqui, uma proposta aprovada pelos senhores deputados da Assembleia, num subsídio de risco direto para 25%, que foi referida pela senhora deputada. Desceu à especialidade para ser debatido, mas, portanto, os próprios deputados da Assembleia assumem que, sim senhora, que o nosso subsídio de risco vale pelo menos 25%. O Governo propõe-nos 20% para risco, disponibilidade permanente, insalubridade e penosidade. Há aqui qualquer coisa que não está matematicamente a jogar. Em relação aos protestos, ao barulho que se fez ouvir, os bombeiros chapadores estão há 22 anos congelados. Quando foi revista esta carreira, há 22 anos atrás, 23 este ano, o ordenado mínimo de lá para cá, o ordenado mínimo nacional subiu 527 euros. Os bombeiros chapadores continuam estagnados. E vêem-se a ser empurrados de governo para governo, sem solução. E de formas mais fofinhas, já eles tentaram nos outros 22 anos e nada resultou. Portanto, deve-se muito a isso, ao termos sido empurrado de ano para ano, e temo que, se não se chegar a uma conclusão rápida, agradável, eu relembro que, e chamo a atenção que está a acontecer em mais que um ponto do país geográfico, diversos concursos que estão a ficar sem operacionais para esta carreira. Ainda mais quando agora temos a PSP, que abriu as portas com condições mais apelativas do que os bombeiros chapadores até aos 40 anos para funcionários públicos. E nós tememos que isto nos venha até roubar operacionais. Portanto, é importante pôr a profissão de bombeiro chapador com condições idênticas às das forças de segurança para não perdermos operacionais. Muito obrigado. Muito obrigado. Coloco à consideração, está previsto na grelha de tempo a realização de uma segunda ronda, que até agora tenho um inscrito do grupo parlamentar do Chega. Não sei se algum dos senhores deputados das restantes bancadas pretende inscrever-se. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar primeiro... O primeiro inscrito foi do grupo parlamentar do Chega, terei que dar a palavra, mas vamos tentar... O Sr. Deputado Euridice também, se estiverem de acordo e não existir nenhum entrave, cumpríamos a mesma lógica de ser o maior partido da oposição e a partir daqui cumpríamos a grelha tal como foi na primeira ronda. Estão de acordo? Não existe? Dou a palavra então à Sra. Deputada Euridice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito sucinta a minha questão. E tem a ver com aquilo que referiram, nomeadamente os momentos das reuniões. Houve uma reunião no dia 9, quinta-feira passada, e houve ontem outra reunião. A reunião de ontem, como é que ficou a reunião de ontem? Porque quando dizem que estamos a pouco de concluir, eu diria que o primeiro grupo temático de matérias, qual é que foi a vossa apreensão, o que é que ficou combinado, então, com vocês, não é? Porque os senhores estiveram nessa reunião e eu tenho que fazer esta pergunta porque, entretanto, acrescentaram uma outra circunstância, que é o facto de outros sindicatos estarem a apresentar propostas fechadas e que nos dizem aqui que têm em cima da mesa caminhos diferentes daqueles com que conversaram. Eu acho que isto tem que ser esclarecido porque, das duas, uma. Ou há aqui um equívoco da vossa parte, não é verdade? Ou há qualquer coisa que não está bem, porque isso é fácil qualquer um de nós constatar. O que é que se passa? O que é que, quando saíram da reunião ontem, o que é que trouxeram com o trabalho de casa e o que é que diferencia aquilo que vos foi
proposto daquilo que souberam, que entretanto outros sindicatos estão a apresentar como caderno fechado. Se é que é assim, não é? Eu estou a seguir o raciocínio que os senhores aqui apresentaram. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Quem será o primeiro deputado a intervir? Sr. Deputado Carlos Santiago, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente o Sindicato dos Bombeiros Sapadores e os seus deputados, obviamente. Eu quero só deixar duas notas baixas que são muito importantes e deixei isto na última vez que estivemos juntos. Eu não acredito que haja algum grupo parlamentar que não tenha nos bombeiros sapadores, nos bombeiros voluntários, como elementos determinantes e fundamentais na nossa democracia, naquilo que é a prestação da proteção civil, da emergência, e não haja dúvidas nenhumas que ninguém, e não acredito que haja algum governo, seja ele qual for, que não tenha esta preocupação. Depois nós falamos em transparência e falamos em seriedade. Eu acho que numa base de negociação não há negociações unilaterais. As negociações são bilaterais. E dizer também ao Sr. Deputado do Chega que os bombeiros sapadores não são propriedade de nenhum partido político. Toda a gente tem preocupação e estamos também, obviamente, imbuídos de um espírito de encontrar soluções para que possamos chegar a bom porto nesta matéria. Mas há uma coisa, há algo que me deixa bastante preocupado, tem a ver com a seriedade. Tem havido reuniões com todos os sindicatos. E, normalmente, se há propostas do Governo, há também propostas por parte dos sindicatos. O Sr. Deputado Partido Socialista acabou de deixar esta questão bem explícita, quais são as contrapropostas. Ninguém impede o Governo de poder fazer reuniões com sindicatos de forma individualizada, também a seu pedido. E também a ouvir de outros sindicatos propostas, que é para isso que servem as negociações. Por isso, eu não vejo nenhum inconveniente que haja propostas em cima da mesa. Naturalmente, quando há negociações, toda a gente tem que ceder. A forma que me parece que estão a ser apresentadas as coisas, e a Sra. Deputada do Livre começou por perguntar, só reúne com alguns, não reúne com todos, o Sr. Presidente do Sindicato confirmou, não acredito que isto seja verdade. Eu acredito, sim, até agora tem reunido com todos os sindicatos e acredito que possa fazer reuniões pontuais, que é o que pode acontecer, o Sr. Presidente acabou de afirmar aqui, mas são propostas, são negociações e esta é naturalmente a base de uma negociação com muitos sindicatos. Se há sindicatos que querem reunir sozinhos, se há sindicatos que querem reunir ou sair da sala, isso é um problema da democracia, fica quem quer e negocia quem quer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazendo a ronda e a alternância, por isso dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, pelo que percebi aqui, as negociações permanecem muito estagnadas. Mas também, vou ser aqui muito honesto convosco, não é nada que me surpreenda. E porquê que não é nada que me surpreende? Porque nós enfrentamos um problema grave com os partidos que têm alternado no poder, entre PSD, PS, PSD. Há uma priorização pela manutenção dos seus lugares, qualquer coisa que é do senso comum, e que mantém os seus lugares, ou mantendo os seus lugares, negligenciando, também vemos, também é do senso comum, todas as medidas necessárias para o progresso do país. Portanto, a ausência de coragem para implementar reformas profundas resulta em estagnação ou até mesmo em retrocesso. Separar sindicatos nas reuniões é uma estratégia como outra qualquer, é uma estratégia de quem não tem soluções, na minha opinião. Portanto, digníssimos senhores do SNBS, esta mensagem dirige-se para os senhores e para todos de uma forma geral, porque isto é um problema que abrange, não é só os bombeiros, vocês estão em representação dos bombeiros, mas isto abrange de uma forma geral todas as classes. É impossível avançar e isto é como cobrirmos os pés e destapamos a cabeça. Não se consegue resolver o problema por completo. Não se vai resolver. Divide-se reuniões, há divisão, é uma forma de gerir, é dividir para reinar, mas resolver o problema não se vai resolver. Vamos metendo aqui uns pensinhos rápidos e não se vai resolver o problema. Portanto, enquanto não tivermos coragens para reduzir políticos, enquanto não tivermos coragens para deixar de motivar e patrocinar parasitas na sociedade, enquanto não tivermos as pessoas que estão preparadas para trabalhar, a trabalharem, e não, se vocês passearem pelo Martim Moniz, passearem por muitos jardins, estão um conjunto de pessoas sentadinhas, pagas por todos nós. Portanto, enquanto as coisas forem assim,
enquanto formos simpáticos, enquanto andarmos aqui numa política de somos todos porreiros, pá, isto não se vai resolver. Desculpem a forma aberta, sincera e honesta como falo, mas é revoltante passarmos tantos anos, têm a ver, se estiverem atentos, vão ver que tem. Eu sei que não gostam, naturalmente não gostam porque toca na ferida. Isto não é uma questão de desmotivar os bombeiros, não é para desistirem. É muito pelo contrário, precisamos de lutar mais, precisamos de vós, queremos contar convosco e por isso contem connosco. Agora, se esperarem que estes dois partidos vos resolvam o problema, vão ficar sentados e vão esperar mais 20 anos e vai estar tudo na mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só deixar ao sindicato dos sapadores que é um problema que tem, como disseram, 20 anos de congelamento da carreira, não é? Sem alteração. E agora há 50 euros que divide o Governo e os sindicatos. E não é só 50 euros, eu acho que é mesmo uma vontade. E eu também queria vos dizer que, infelizmente, isto tem a ver com o número, tem a ver com os 2.500 que vocês falaram. Porque se vocês fossem 250 mil, a vossa força seria outra. E, portanto, outra coisa que me preocupa é que cada autarquia e cada município tem as suas próprias leis, ou mais ou menos não há uma simetria para uma carreira que devia ser igual para todos. Nem todos têm os mesmos benefícios, o mesmo horário de trabalho, quer dizer, há aqui uma falha legislativa que nós e os senhores deputados também nos podem ajudar todos juntos a fazer, que é tornar esta carreira uma carreira que seja uniformizada, não é? Portanto, para que um bombeiro que trabalhe no Porto se sinta tão motivado a trabalhar como um bombeiro que trabalha em Lisboa, que tenha as mesmas condições de trabalho e que sejam todos, fazem todos parte de uma carreira única e, portanto, devia ser feito um ajuste, não é? nesta matéria. A equiparação dos bombeiros às forças de segurança, já dissemos isto muitas vezes, concordamos completamente. E não é justo e, portanto, continuaremos a tentar lutar para que vocês tenham essa equiparação que é, de todo, uma reivindicação mais que justa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não existe mais inscrições do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, existem ainda inscrições por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Salvador Malheiro tem a palavra até 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Serei telegráfico. A primeira nota para prestar aqui a minha vénia aos bombeiros e estar aqui com muito gosto. De todas as formas, dar nota de que estamos numa Comissão de Poder Local. Nós temos as nossas competências bem definidas. Não somos Governo, não temos Poder Executivo. Temos sim essa missão de fiscalizar o Governo e também de fazer a ponte com a sociedade no seu geral. Nesse contexto, há que ter a noção que somos mais de 300 municípios e temos muitos casos de sucesso de interação entre o poder autárquico e os bombeiros locais, mas temos também aqui esta particularidade, esta especificidade dos bombeiros profissionais, que têm ligação com menos de 10 municípios, mas que nos merecem o mesmo respeito. A minha única questão é a seguinte, e até pegando nas suas palavras. Foi dito, reafirmado, não pelo Sr. Presidente ou pelo Sr. Vice-Presidente, e aqui deixando também aqui um alerta, eu acho que a negociação é um processo muito nobre. E por vezes quem mais cede é quem mais ganha, e quem está pelo lado construtivo é quem consegue alcançar os seus objetivos. Mas sabendo que, nos últimos 22 anos, vocês estiveram, de certa forma, congelados. Qual é que é a razão de ser com este Governo, que já deu mais do que sinais de querer resolver situações, algumas delas extremamente complicadas, porque é que só agora é que vocês enverdaram por uma forma de luta tão assintosa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Olga Freire, do Partido Social Democrata, até 2 minutos, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigada. Eu não era para intervir, mas depois de ouvir aqui várias intervenções, necessariamente tenho que intervir. Primeiro, a pedir desculpa pela minha plena ignorância em algumas coisas que os senhores disseram, e a primeira começa logo pela questão da prontidão. Para mim,
um bombeiro, seja que tipo de voluntário, seja que tipo de bombeiro for, ser bombeiro significa prontidão. E, portanto, aquela questão da obrigatoriedade ou não obrigatoriedade, confesso que me fez alguma confusão e eu gostava de perceber exatamente o que é que os senhores quiseram dizer com isso. E, em segundo lugar, vejo aqui forças partidárias com muita vontade de defender os vossos interesses e que são muito respeitáveis e que, claro que isso não está de todo em causa, e subscrevo na íntegra as últimas palavras que foram ditas pelo Sr. Deputado Salvador Malheiro, mas também gostava de perceber como é que os senhores se sentem, enquanto bombeiros tapadores, de serem chamados a um local que, por sinal, foi a Assembleia da República, para vir tirar uns panos de umas janelas. E se essa é a vossa função, e se com isso se sentem bem, e se sentem dignificados e respeitados. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado. Eu peço que as inscrições sejam todas feitas o mais rápido possível. Se existir alguma intervenção a mais, tem a palavra o Sr. Deputado. Até 2 minutos. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também de uma forma muito sucinta, partindo apenas de 2 princípios que para nós, PSD, são centrais. Transparência nas negociações são fundamentais, confiança e seriedade. Seriedade nos processos são centrais e nucleares em qualquer processo que está a ser desenvolvido. Por isso é que o Sr. Deputado Carlos Silva, já na primeira audiência que fez com o sindicato, referiu a necessidade de estabilidade social que está a ser cumprida. Eu deixo as questões para responder de uma forma muito simples. É ou não é? É ou não é uma carreira não revista há mais de 2 décadas que após 100 dias de serenidade social entrou o processo negocial como previsto pelo atual Governo? É ou não é que as negociações estão a ser desenvolvidas com todos os sindicatos? É ou não é que dia 9 de janeiro, no último 9 de janeiro, o Governo apresentou nova proposta às estruturas sindicais que constam os pontos fundamentais? E, por último, é ou não é, por isso os conteúdos não podem ser vistos de forma isolada, têm que ser vistos no contexto, é ou não é que foi, logo no processo inicial, negociado com os sindicatos, que se começavam as negociações pela discussão da tabela salarial e respectivos suplementos, ficando para uma fase imediatamente seguinte, negocial, questões como promoções, procedimentos concursais, avaliação de CADAP, regime de trabalho, idade de forma, etc. E, por último, é ou não é que este projeto, que este cronograma está a ser cumprido pelos sindicatos e pelo Governo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que estão todas as intervenções feitas. Foram feitas 7 intervenções, pelo que o sindicato terá até 14 minutos para responder. Eu vou respondendo umas coisas, depois o meu vice-presidente vai fazer o restante. Relativamente ao que o Sr. Deputado do PS nos perguntou sobre a negociação de ontem, foi apenas o seguinte: nós, no dia 9, dissemos que a proposta que o Governo apresentou para nós estava fora de questão, não valorizava os bombeiros, e dissemos que estávamos dispostos, como eu disse, a baixar 2 índices salariais à proposta inicial, ou seja, para o índice 14, e propusemos o suplemento de 30%, que dá um valor idêntico ao das forças de segurança. O Governo, na reunião de ontem, quando veio falar connosco, o que nos disse foi se nós estávamos disponíveis para baixar ainda mais. E nós dissemos que já não dava mais, porque nós, no dia 9, já tínhamos tomado uma iniciativa sem a validação dos bombeiros. E tomámos essa conta em risco. E alguns bombeiros até não ficaram muito agradados com isso. Mas nós, como somos pessoas de palavra, já tínhamos dado a palavra, íamos a cumprir, era aquela. Poderíamos ir analisar, mas não há muito mais a baixar, porque já estamos no limite. Até porque, se compararmos com o INEM, aquilo que estamos a pedir é o valor exatamente igual. São 200 euros. Okay? E o Governo até nos disse que o INEM tinha um índice salarial inicial mais baixo. E o que nós respondemos foi, ok, é compreensível, mas o valor de acerto salarial é o mesmo. Pois eu não acredito num país em que todos nós ganhamos o mesmo salário.
Não faz sentido, cada um tem os seus salários. Mas o aumento é o mesmo. Se for 200 para o INEM, estamos a pedir 200 para nós. Que na realidade não são 200, são apenas 100, porque 100 já nos eram devidos do acerto do aumento da inflação que não foi dado. Mas para que conste, foi solicitado ao Governo que se nos podiam informar do que é que estavam a negociar com as outras estruturas sindicais. E o Governo disse que não, pois havia um pedido de confidencialidade. E aqui, respondendo ao Sr. Deputado do PSD, quando diz que tem que haver transparência, confiança e seriedade na negociação, a partir do momento que o Governo diz que não transmite o que está a negociar com outros sindicatos porque lhes pediram confidencialidade, tudo isto que você acabou de dizer caiu tudo por terra logo. A transparência, a seriedade, isto acabou tudo. Eu penso que não mantenham, não mantenham um diálogo. Mas escondendo aos outros sindicatos, inclusive ao maior do setor, o que se está a passar, originou que o quê? Que nós, quando chegámos cá fora, os bombeiros que estavam cá a aguardar para saber o que se tinha passado, nós explicámos que o Governo, na resposta que nos deu, disse que ia repensar então o que é que poderia fazer para atingir as pretensões que o SNBS estava a solicitar. Nós, ao dizermos isso, eles disseram, desculpa lá, isso é mentira. Porque os outros sindicatos estiveram agora a falar connosco e disseram-nos a nós que a proposta não tem nada a ver com isso que vocês estão a apresentar e que, para parte do Governo, é a proposta final. Ou seja, alguém aqui não está a falar a verdade. Ou o Governo ou os outros sindicatos. E isto convinha ser descortinado para que os bombeiros não sejam enganados. Da nossa parte, lhe garanto uma coisa. Estamos a ser completamente transparentes, sérios e honestos no processo negocial. Disso ninguém nos pode acusar o contrário. Relativamente... Acho que o que é que perguntar mais? Relativamente àquilo que nos questionaram sobre os serviços que nós fazemos, de vir aqui ao Parlamento, fazer isto ou fazer aquilo, posso lhe dizer o seguinte, esse serviço foi feito por mim. Fui eu que cá vim fazer esse serviço. Eu só cumpro ordens. Se é certo ou se é errado, não me compete a mim também vir-lhe aqui... Sim, Estados, eu peço, por favor, da mesma forma que foram feitas as interpelações... Há muitos serviços que nós fazemos, posso não me sentir dignificado naquilo que faço, mas sou obrigado a fazê-lo. Agora, não é isso que eu... Ou seja, a mim quando dou uma ordem eu venho, faço, se é certo ou errado, não me compete a mim como profissional julgar. Ok? Como lhe disse, relativamente à transparência, acho que está mais do que patente que não está a haver essa transparência. Acho que o Governo tem que vir ao encontro dos bombeiros relativamente ao suplemento de risco e aos próprios salários. Não estamos a pedir nada de mais. Para termos uma ideia, um bombeiro sapador, se fosse justo e fôssemos comparar a 2002, teríamos de estar a oferir cerca de, números redondos, 2.200 euros. Estamos a solicitar 1.000 euros abaixo disso. Ou seja, eu compreendo que o Governo não tem capacidade de chegar a estes valores. E nós temos essa cultura democrática de perceber isso, mas aquilo que estamos a apresentar não é mais nem menos do que algo que já deram outras carreiras profissionais. Também tem que haver essa compreensão da parte do Governo. Não é dizer-nos como resposta que o Governo é um pai com muitos filhos e nós dizemos, ok, tudo bem, tem muitos filhos, mas não pode tratar uns filhos de uma maneira e outros filhos de outra. Não é? Podemos tratar os filhos todos de forma igual. Pelo menos acho que é assim que deve ser feito. Queres acrescentar? Em relação, só para explicar aqui o que é que foi feito. Ao dia 3 de dezembro, as negociações foram suspensas pelo Governo, sem nós percebermos bem o porquê. No retomar das negociações, o próprio Governo comunica-nos que as mesas estão separadas. A título oficial e que se tenha conhecimento, não há mais negociações com um sindicato do que com outro. Pelo contrário, o que existe é um grupo de 4 sindicatos que reúne a 1 hora e um grupo de outros 4 sindicatos que reúne 1h30 após. O problema está que o discurso que sai de uma reunião nada tem a ver com o discurso que há na segunda reunião. E isto só aconteceu após as reuniões, os sindicatos serem partidos em 2 reuniões. Nós, a fim de evitar este tipo de encernar aqui a pressão por parte dos bombeiros e que isto seja claro para todos, solicitámos, inclusive, proposto ao Sr. Secretário de Estado que as atas, o conteúdo das mesmas, pudesse ser divulgado aos bombeiros, para que haja transparência no negócio. Transparência à mesa negocial. Tudo o que é dito, por quem é que foi dito e o que é que está ou não. Porque neste momento, efetivamente, a esta hora, nos quartéis aqui ao lado, estão a decorrer
reuniões onde os bombeiros estão assim encostados à parede, assinas isto ao Ai Jesus que pode cair a negociação. E nós, isto por parte da primeira mesa negocial, e nós, da segunda mesa negocial, estamos ao ponto de, até ao fim da semana, alguém do Governo nos vai contactar para marcar mais reuniões. Portanto, isto para percebermos a discrepância que existe, e por isso é que depois existe barulho, e depois existe posições mais expressivas por parte dos bombeiros. A nível de cedências, e respondendo aqui ao Sr. Deputado do PSD, efetivamente nós temos que fazer bastantes cedências. Estamos a falar de uma carreira que em 2002 ganhava 2,5 vezes o ordenado mínimo nacional. Para 100 vagas tinha 2.000 candidatos. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tem um concurso a decorrer para 60 vagas, só aprovou-se 54 candidatos e ainda falta o decorrer da recruta, onde podem chumbar até ao fim. Portanto, isto para se perceber o que é que se passou entretanto. E isto não acontece só em Lisboa. Faro aconteceu o mesmo. Portanto, isto está a ser um problema que não só está a matar os que cá estão, como está a matar a carreira num vínculo futuro. Em relação às cedências, nós, e como estávamos aqui a dizer, se fizéssemos a mesma relação ao ordenado mínimo nacional, teríamos de estar a pedir 2.100 euros, 2.200. Não o estamos a fazer, entramos a pedir o índice 16, para uma carreira que não era revista há 22 anos. E por boa fé, a fim de tentarmos chegar à negociação, baixámos para o índice 14. E a senhora Secretária de Estado, pela segunda reunião, não passa do índice 13. Estamos a 50 euros de discrepância para um universo de 2.500 operacionais. Sendo que se olharmos para os 3.000, os últimos 500 são da dependência do Estado Central. Portanto, não percebemos porque é que há esta insistência de não dar este último passo. Se estamos a falar de uma valorização destes operacionais que tiveram 22 anos parados de apenas 200 euros, onde ao INEM, que é uma carreira muito mais recente, foi valorizado e bem, e se calhar até pouco, logo à cabeça 250. Portanto, não se percebe porque é que para os chapadores não consegue-se chegar aos 200 euros de valorização. E está-se a pôr aqui uma pressão muito alta sobre o que é o suplemento. Senhores, o suplemento, estando à parte, se nós formos de baixa, vamos receber do ordenado mínimo, do ordenado base, é uma porcentagem. Portanto, é super importante o ordenado. E o Governo está-nos a tentar atirar para que o bolo global é que interessa. Não é o bolo global. O vencimento base manda muito. Temos que ter esta noção. Em relação aqui ao suplemento, eu volto a bater no suplemento. Eu ainda não tive ninguém que me conseguisse explicar porque é que a vida de um PSP vale mais que a vida de um bombeiro sapador. E enquanto não conseguirem explicar isto, nós vamos continuar a lutar pelo subsídio de risco igual ao das forças de segurança. Um PSP, não desmerecendo, mas um PSP tem uma arma para se defender, tem um colete à prova de balas, está treinado para o conflito. Um bombeiro sapador tem as mãos, a camisola que veste e a inteligência. Portanto, eu não consigo aceitar, a menos que me expliquem, porque é que o subsídio de risco dos bombeiros sapadores não é igual ao das forças de segurança. E irei continuar até ao fim, ou até que alguém me explique, porque é que temos que receber metade do subsídio de risco. Em relação aqui à situação levantada por causa dos diversos municípios. O tempo são 14, sabe? Em relação à situação dos municípios. Os municípios, no âmbito de direito, estão dependentes de um tribunal administrativo, que por sua vez tem uma média de resposta de 125 meses. Ou seja, se nós, enquanto instituição sindicato, comprarmos um litígio com o município, à conclusão do litígio, a pessoa que decidiu ir para o tribunal já lá não está à frente da autarquia. E isto é um problema grave, porque nós temos municípios que não pagam um feriado ao trabalhador e o trabalhador está há 10 anos à espera para receber aquele feriado. E isto, se calhar, eram algumas das alterações que se podiam fazer e vincular as autarquias ao Tribunal Administrativo, aos ditos CAD, que acelerava muito o processo, principalmente para este tipo de litígios pequenos e que, neste momento, está dependente das autarquias aceitarem para podermos recorrer a estas vias. E isto não faz sentido algum porque nós, efetivamente, temos tido bastante sucesso na resolução de casos, nem sempre ganhamos, é verdade, é o que é, e é para isso que servem os tribunais,
Mas quer dizer, esperar 10 anos para receber um feriado, se tem ou não direito a receber um feriado, e isto leva a uma imunidade por parte dos senhores autarcas a decidir mais dentro do eu quero, posso e mando, ou empurra com a barriga depois logo se vê. E por esse mesmo motivo é que existe aqui uma discrepância por parte das autarquias. Não, mas existe, é verdade. Não, dentro os bombeiros chapadores estão dependentes de 25. Portanto, aí já reduzimos a uma boa franja. Dentro desses, há até deles que cumprem, efetivamente. Não querendo entrar aqui a sublinhar quais é que são os do partido A, os do partido B, vou um pouco como generalista, porque efetivamente o é. Portanto, basicamente é isto. Em relação aqui à prontidão e respondendo aqui à situação da senhora deputada. Neste momento, os bombeiros chapadores têm um âmbito, uma linha na sua carreira que representa pela disponibilidade permanente. E o que é disponibilidade permanente? É eu, dentro do meu período de descanso, seja ele de férias, folgas, o que for, eu tenho que estar disponível para caso a autarquia ou o meu comandante necessite de mim. Em caso de catástrofe. E isto é cumprido. Onde é que bate aqui o problema? A disponibilidade permanente remota para as missões dos corpos bombeiros. E as missões são várias e estão descritas em lei. No entanto, a disponibilidade permanente só pode ser enfocada para as 4 primeiras, que é efetivamente socorro, ou seja, incêndios, catástrofes, inundações e emergência pré-hospitalar. A linha E, que é a quinta linha, diz prevenção e não está contemplada na disponibilidade permanente. O que é que acontece? Como os municípios têm, e aqui são quase todos, falta de efetivo, muitas vezes fazem uma interpretação errada e tentam recorrer ao abrigo da disponibilidade permanente, trabalho suplementar obrigatório para preencher a falta de efetivos que os municípios têm. Pronto. E a nossa dificuldade em perceber aqui o porquê de alterar esta prontidão, porque não faz sentido algum. Porque nós nunca metemos, nem colocamos em causa não aparecer e não estar presente sempre que haja um incêndio fora das dimensões do âmbito normal. O problema é que, com o avançar dos anos, e como eu estava a dizer há pouco, com a falta de obrigatoriedade dos municípios terem investimento, os efetivos nas companhias têm vindo a baixar. Ou seja, a necessidade de recorrer à disponibilidade permanente tem sido cada vez mais. E não só para aquilo que ela efetivamente está contemplada. Vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, nós estamos aqui ainda com alguns municípios em litígio, porque decidiram chamar bombeiros à disponibilidade permanente e fazer prevenção ao fogo de artifício da passagem de ano. Porque há falta de bombeiros. Pronto, estamos a chegar a este ponto. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai haver mais um processo disciplinar, mais um processo para tribunal e mais 10 anos a brigar por causa de uma prevenção a um fogo de artifício. Porque onde é que está o erro? O município não tem bombeiros, nem para assegurar o socorro diário, quanto mais para colocar em prevenção e abdicar do socorro diário. Obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, concluindo a nossa audição, resta-me agradecer a presença uma vez mais do sindicato. Dizer, senhores deputados, é essencialmente um período, uma vez mais, de reflexão do Parlamento em relação a determinadas matérias. Foi aqui referido, e creio que, não obstante o pluralismo da opinião e a diversidade da opinião que temos, creio que este assunto é um assunto que é transversal o interesse da sua resolução a todos os grupos parlamentares. Não posso, no entanto, deixar de dizer que, quando dizemos que temos essencialmente o poder de fiscalização e não somos o Governo, mas também temos o poder de legislar. E esta é uma das carreiras que eu acho que uma das coisas, mas é apenas um achómetro da minha parte, que se calhar deveríamos ponderar enquanto legisladores e partidos políticos, trazer à coação da discussão se faz sentido manter estes homens e mulheres reportarem a tanto Ministério e talvez sejam das classes profissionais que com mais gente têm que falar no Governo, porque por um lado têm que falar com a administração pública, por outro estão com o Ministro da Coesão Territorial, e no outro setor têm que falar com o Secretário de Estado da Administração Local e, portanto, são possivelmente daqueles que mais comissões ou mais tutelas reportam, porque não conseguimos ter um interlocutor junto do Governo e é um problema estrutural que vem de há muitos anos. Agradecer a presença uma vez mais do sindicato, agradecer aos senhores e aos senhores deputados e salientar que teremos que mudar de sala e continuar com a audição à Associação Nacional de Municípios na sala 3.
Dizer-vos, por última palavra, que esta casa é sempre vossa, não precisam de às vezes ficar à porta nem nas escadas, sempre que fizerem requerimento pelo menos a esta comissão, serão certamente bem recebidos por todos os partidos políticos. Obrigado.